Opa, instrutor Javier para mais uma videoaula. Esta videoaula é direcionada à nossa NR35 e documentações necessárias para atividade em altura, para trabalho em altura, para execução, planejamento, organização do trabalho em altura. Visto que para a atividade em altura nós precisamos de 3 elos muito importantes para diminuir ou controlar os riscos existentes nessa atividade. Planejamento, organização e execução. Conteúdo de prova, tá? Então, os 3 elos que compõem aí um trabalho mais seguro, um trabalho controlando os riscos, planejamento, organização e execução. O primeiro documento que a gente como bombeiro dificilmente vai realizar esse documento, vai preencher esse documento, e sim o técnico de segurança do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho, que é APR, Análise Preliminar de Risco. Esse é o primeiro documento que pega 2 elos da segurança na atividade em altura: o planejamento e a organização. Então, o primeiro documento a ser preenchido, ser elaborado, é Análise Preliminar de Risco. E aqui eu estou trazendo um modelo de análise preliminar de risco, onde tem o setor que vai acontecer essa atividade em altura, os equipamentos que vão ser utilizados, o grau de risco, se ele é baixo, médio ou alto, serviço a ser executado, a data desse serviço, atividades, riscos de impacto potencial, medidas preventivas. Então é importante dizer o seguinte, tá? Que esse primeiro documento é um documento que às vezes tem 2, 3, 4 páginas, porque você tem aqui que preencher. Por exemplo, nós temos 3 colunas muito importantes aqui, que é qual é a atividade que vai ser realizada, em suas respectivas etapas, passos, locais, ferramentas e equipamentos. Veja bem, na atividade. Os riscos de impactos potenciais. O que poderá sair de errado, tá? E número da permissão de trabalho, que a gente vai... É outro documento para outra videoaula, que é o documento de execução, e a gente vai botar o número da permissão de trabalho no dia, né, da execução do trabalho. E as medidas preventivas recomendadas para evitar ou minimizar possíveis perdas. Beleza, gente? Então, vamos dar um exemplo bem claro sobre essa questão. Qual vai ser a atividade? Nós vamos trabalhar trocando as lâmpadas do bloco 5 de nossa fábrica. Tá? O que vai ser usado ali? Vai ser usado uma escada ou um andaime? Tá? Então, nós vamos usar um andaime. Tá? Qual é o espaço que nós vamos isolar periodicamente? Tá? Qual ferramenta nós vamos usar além do andaime? O andaime, a escada, a plataforma são equipamentos de proteção coletivas. Quais os equipamentos individuais que a gente vai usar? Quais os equipamentos de isolamento que a gente vai usar? Tudo vai em atividades. O que pode dar M? Agora em riscos, impactos potenciais. Tá? O que pode acontecer? Trabalhador cair do andaime. Tá? Os outros trabalhadores, os abençoados, empurrarem o andaime com o trabalhador em cima. Não pode. Tá? Então tudo que possa acontecer, né? As pessoas baterem no andaime, para isso que a gente vai isolar. Tudo que possa acontecer negativamente nessa atividade vai nessa coluna de riscos e impactos potenciais. E na outra coluna, medidas preventivas recomendadas, é o que a gente vai fazer se o Joãozinho
cair do andaime, né? Qual vai ser ali o nosso tratamento? O que a gente vai fazer? Então, em cada linha, a gente vai colocar atividade, equipamentos, local, o risco que estará acontecendo, né? E as medidas preventivas que a gente vai tomar para minimizar os riscos. Isso é o documento APR, Análise Preliminar de Risco. Tranquilo, pessoal? Vocês podem, nessa videoaula, a qualquer momento, pausar a videoaula, voltar de novo. Tá? Isso é muito importante. O importante é vocês colocarem nos seus cadernos, né, observações importantes sobre este documento, mesmo que não seja de atribuição do bombeiro, realizar análise preliminar de risco, né, preencher esse documento, às vezes cai no nosso colo e a gente tem que saber preencher também, tá? Ou no mínimo ter conhecimento desse documento. Agora uns conceitos básicos, né? Uma análise preliminar de risco para trabalho em altura deve identificar todos os perigos e riscos associados à atividade, incluindo aqueles inerentes à própria altura, como quedas, mas também o local, o entorno, o isolamento, a sinalização. Vejam bem, uma coisa muito importante aqui, tá? Às vezes a gente pensa que tudo é a mesma coisa, né? Não. Isolamento é uma coisa, eu faço com cone, com fitas, com as próprias cordas, tá? A sinalização, ela tem que ser através de placas, no mínimo, tá? A forma de acesso e o sistema de ancoragem, tudo isso, quais são os pontos de ancoragem? Pô, esse andaime, no mínimo, tem que estar em 2 pontos de ancoragem a 3, ancorada essa escada, do mesmo jeito, né? A permissão ali preliminar, a análise preliminar de risco deve ser elaborada de forma clara e detalhada, para que todos os envolvidos possam entender e seguir as medidas de controle propostas. Então isso não é no dia do que vai ser executado o trabalho, né? Isso já é feito antes desse trabalho, né? Quando se teve a necessidade de ter esse trabalho, de ser feito esse trabalho, a gente começou a elaborar essa análise preliminar de risco, até para o número de colaboradores que vão estar envolvidos nessa atividade em altura. Beleza? Vamos para o próximo slide. Conteúdo detalhado de uma APR para trabalho em altura. Identificação dos perigos e riscos. Tá? Perigo inerentes à altura, quedas, contato com objetos, escorregadelas e etc. Perigos do ambiente de trabalho, condições climáticas, presença de equipamentos, proximidade de redes elétricas, perigo relacionados à atividade, tipo de trabalho, pintura, instalações, etc. Utilização de ferramentas e equipamentos. Riscos. A probabilidade de um perigo se materializar e a gravidade das consequências. Vamos para o item 2. O item 1 foi identificação dos perigos e riscos. O item 2 é avaliação dos riscos. Olha só, aspirante a bombeiro profissional civil. Se a gente primeiro tem que identificar os perigos e riscos, para depois a gente avaliar os níveis desses perigos e riscos. Probabilidade, determinar a chance de o risco ocorrer, frequente, esporádico, etc. Gravidade, avaliar o potencial do dano, leve, moderado, como eu falei, grave. Priorização, classificar os riscos de acordo com a combinação de probabilidade e gravidade. Tá? Isso aqui nós estamos em avaliação do risco. Então a gente já identificou o perigo e o risco, agora nós estamos avaliando os mesmos. Após fazer essas duas avaliações, nós vamos ter medidas de controle. Tá? Eliminação, removendo o perigo ou risco. Quase nunca, né, gente?
Seria muito bonito, seria muito lindo, né? A gente conseguir eliminar totalmente qualquer risco iminente à atividade em altura. A altura em si, né, o que é considerado a atividade em altura? Tudo acima de 2 metros do pavimento base, né? Então a altura em si já é um risco. Tá? Substituição substituindo o perigo por outro menos perigoso. Controle técnico, implementando medidas de segurança como sistemas de ancoragem e escadas adequadas. Esse item aqui é para você, bombeiro, tá? Olha só, está o seu pessoal da manutenção realizando um trabalho no perímetro onde você é contratado ou terceiros estão realizando esse trabalho, tá? Controle técnico é seu, tá? Veja os pontos de ancoragem, veja como está o nó dessa ancoragem, veja a tração dessa ancoragem. Veja se tem uma cobertura nessa ancoragem, que a corda não esteja no atrito direto com a quina daquela parede. Tudo isso o bombeiro tem que prestar atenção. Controle administrativo, definindo o procedimento, capacitando trabalhadores, etc. Esse controle administrativo, você, se da manutenção, você vai treinar a cada 2 anos, capacitar a cada 2 anos NR35 e a cada quinzena, a cada mês, a cada semana, vai fazer o diálogo de segurança para fazer o quê? A formação continuada desses elementos. Equipamentos de proteção individual. Tá? Então, os EPIs aí que vão ser usados, né, nesse trabalho, se estão corretos ou não. Depois que a gente identificou os riscos, avaliou os riscos e teve as medidas de controle, nós viemos para o plano de ação. Tá? Atribuição de responsabilidade. Definir quem é responsável por cada medida de controle. Cronograma de implementação. Estabelecer prazos para as medidas de controle. Monitoramento e avaliação. Verificar se as medidas estão sendo eficazes e ajustar quando necessário. Tá? Então, tudo isso aqui vai na análise preliminar de risco, gente. Tá? Documentos necessários, né? Devem ser registrados em um documento formal com todas as informações detalhadas, as informações que a gente passou. A análise preliminar de risco deve ser revisada e atualizada periodicamente, especialmente quando houver mudanças no ambiente de trabalho ou na atividade. Tá, vamos lá. O que significa isso? Muitas vezes nós temos análise preliminar de risco e prevenção de trabalho já numa padronização, né? Por exemplo, onde eu trabalhava na empresa, nós tínhamos já mapeado as atividades que iam acontecer. Atividades, a questão ali de manutenção de ar-condicionado, atividades em troca de lâmpadas, né? Atividades em limpeza de fachadas. E aí nós já tínhamos uma análise preliminar de risco, né? Só mudava pelo setor ou pelo clima, tá? E uma permissão de trabalho adequada também àquela atividade. Então, sempre que tivermos uma atividade nova, nós vamos ter que criar uma análise preliminar de risco nova e uma permissão de trabalho nova. Tá? Exemplo de itens a serem incluídos na análise preliminar de risco. Descrição da atividade do local do trabalho, identificação dos perigos e riscos, avaliação dos riscos, probabilidade e gravidade. Medidas de controle propostas. Responsáveis pelas medidas de controle, data de início e término da atividade, documentos de referência, tá? Foto do local e das atividades. Cara, é muito importante, gente, muito importante o bombeiro estar tirando as fotos aí, registrando essa atividade, até para ele documentar para os seus superiores. Especificações técnicas dos equipamentos. Então, isto tudo é muito importante, né, dentro de uma atividade em altura. Então, gente, isto aqui foi análise preliminar de risco, o primeiro documento a ser elaborado dias antes do próprio serviço ser executado.
Na próxima videoaula estarei trazendo para vocês o documento que tem que ser preenchido e assinado para ter autorização de trabalho no dia da execução, que é a permissão de trabalho. Um grande abraço e até a próxima videoaula.